Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham pela TV JUVV. É um prazer estar aqui novamente para repartir a palavra com cada um de vocês. Eu vou apresentar um tema para vocês que é um tema que tem me incomodado durante algum tempo, ao perceber que, principalmente a juventude, não consegue, às vezes, perceber as armadilhas que Satanás tem desenvolvido para nos afastar de Deus. O maior engano de Satanás é que nós podemos simplesmente fazer coisas neutras que não atacam a Deus diretamente, e isso não é necessariamente uma ofensa a Deus. Hoje eu queria analisar com vocês um contexto onde nós vamos entender todo um sistema de como Satanás trabalha e como ele consegue implantar esse sistema em nossa mente e como ele consegue criar um estilo de vida voltado em nos afastar da vontade de Deus. Então hoje nós vamos conversar sobre o sistema do mundo e a grande tribulação. Qual é a relação que existe entre tudo isso, tá bom? Primeiro nós vamos começar entendendo um pouco os elementos que estão ali. Nós vamos começar com o mundo, certo? Nós temos algumas definições de mundo na Bíblia. Podemos ver ali João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente analisa mundo, nesse contexto aqui, é um mundo por quem Jesus deu a sua vida. Ou seja, ele morreu pela sua criação, pelos seus filhos, para eles terem a oportunidade de se arrepender. Então, o mundo aqui se refere às pessoas criadas por Deus, que eram o seu objetivo da salvação. Uma outra citação que nós temos aqui da Bíblia fala assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflição, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. Aqui nós temos em João 16:33 uma situação que se refere a um contexto mais físico, geográfico de mundo, certo? Então aqui João está falando que o mundo ou o planeta Terra, ele causa aflição nas pessoas, mas o próprio Cristo esteve aqui nesse mundo e ele venceu essas aflições que aconteceram aqui no mundo. Então nós temos esse contexto também de mundo como o planeta onde nós vivemos. E uma terceira definição aqui, onde também João coloca para a gente lá em 1 João, capítulo 2, no verso 5, ele diz que não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui sim, agora, nós temos um mundo relacionado a esse sistema que nós vamos conversar agora. Esse mundo é o mundo criado por Satanás, certo? Satanás não é criador como Deus, mas ele consegue criar, adaptando algumas coisas que Deus já usa, como nós vamos ver mais à frente no nosso estudo, mas ele cria o seu próprio mundo. E esse mundo, como João bem nos orienta, nós não devemos amá-lo, nós devemos nos afastar desse mundo, dessa influência que Satanás tem. E aí, por sistema, tem uma definição muito interessante aqui do dicionário de Oxford, que diz assim: os sistemas são conjuntos de instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade. Aqui os indivíduos se subordinam. Então, nós, como indivíduos dentro de uma sociedade, nos subordinamos a instituições econômicas, morais e políticas, certo? Agora, imagina se essas instituições econômicas, morais e políticas que formam um sistema, elas pertencem a um mundo de Satanás. Então, as instituições econômicas, políticas e morais também pertencem a Satanás. É isso que a gente precisa entender. Tudo trabalha para nos afastar de Deus, certo? Então, nós temos aqui uma situação
falando sobre o sistema do mundo, como esse sistema funciona. Apocalipse 13, do verso 16 ao 17. Aqui ele nos dá uma demonstração do que Satanás é capaz de fazer com esse sistema. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, eu não quero aqui falar sobre como esse sinal da besta vai ser marcado no tempo do fim e tudo mais, mas eu quero levar vocês a pensarem de uma outra forma nesse sistema. A gente muitas vezes tende a esquecer que Apocalipse é um livro profético. Ele está falando em sinais, em códigos que precisam ser interpretados, certo? E a intérprete desses códigos é a própria Bíblia. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos entender o significado dessas ideias, desses códigos que estão ali colocados em Apocalipse. E para a gente conseguir entender, então, o significado dos códigos do sistema do mundo, nós vamos ter que entender o sistema de Deus, certo? Então, agora nós vamos para Deuteronômio, para a gente entender o sistema de Deus. Nós vamos ali, Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso 8. Tá bom? O verso 4, ele começa assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Ou seja, a lei de Deus deve estar na sua mão como um sinal e na sua fronte entre os olhos. Da mesma forma como Satanás diz que a sua marca estará nas mãos e na fronte, Deus também coloca a sua marca nas mãos e na fronte. Irmãos, isso aqui não está falando sobre marca física. A gente não tem que ficar com medo de que um chip será colocado na gente e algum veneno de alguma forma vai entrar no nosso corpo através disso. Isso aqui está falando de duas coisas. As mãos representam a nossa ação, o que nós fazemos. E a nossa frente simboliza o nosso cérebro, a nossa razão, a nossa vontade, o que nos leva a fazer a vontade, seja de Deus ou seja de Satanás. Então, o sistema de Deus quer que você tenha a lei, primeiro, no seu coração, depois nas suas mãos e na sua fronte. Você precisa amar a Deus, você precisa querer fazer a vontade de Deus e você precisa fazer a vontade de Deus. Já com o sistema do mundo, Satanás não consegue chegar no seu coração. Ele não consegue fazer você amar a Satanás. Mas para ele já está suficiente se você pensar e agir conforme o sistema que ele tem definido para vocês. E é isso que a gente precisa estar sempre atento, porque Satanás ele não precisa ser adorado para ele nos tirar a adoração de Deus. Ele basta que você não adore a Deus, para ele já é o suficiente. Você pode adorar o que você quiser, não sendo Deus, para ele já é uma vitória. Então, irmãos, quando nós entendemos que há esses dois sistemas vigentes aqui no planeta onde nós estamos vivendo, e mais, vigentes dentro de cada um de nós, aí sim nós conseguimos entender qual é o contexto amplo da grande tribulação ou do grande conflito. Satanás não está necessariamente travando uma batalha física com Deus para ver quem é mais forte. É óbvio que Deus é mais forte que Satanás. Ele é
infinitamente mais poderoso do que Satanás. Mas qual é a única chance que sobra para Satanás? Tirar o máximo possível de filhos de Deus do reino dele. Então, para Satanás, é uma briga onde Deus não está muito em cena. Ele vem e ataca cada um de nós. Mas nós, se quisermos seguir o sistema de Deus, aí sim nos relacionamos diretamente com ele. Então, é mais ou menos assim. Deus está preocupado com o lado dele. E Satanás está preocupado com tudo menos o lado dele. Ele só quer tirar a gente do caminho de Deus. Certo? Então, a forma como Satanás age é sempre imitando. Ele não é capaz de criar nada novo. Ele não é capaz de pensar numa forma diferente de fazer o seu sistema. O seu sistema nada mais é do que uma cópia fracassada, de certa forma, podemos dizer assim, do sistema que Deus mesmo havia feito. Certo? Então, nós temos uma contrafação, que é um tema que aparece na Bíblia, quando Satanás tenta imitar tudo aquilo que o próprio Deus fez pelo ser humano. Lá em 1 João, no capítulo 4, do verso 2 a 3, nós temos ali uma outra citação que explica para a gente mais sobre a diferença que existe nesse sistema. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Aqui um outro tópico da Bíblia que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, dificuldades para entender. Nossa, o anticristo, o que será ele? Será que é uma pessoa? Será que é um governo? Será que é algum poder? O anticristo nada mais é do que qualquer força, movimento que se levante contra o nome de Jesus. E vocês percebem no texto, quem confessa que Jesus veio em carne, esse pertence a Deus. Quem não pertence a Deus não precisa confessar nada, basta não confessar que Jesus veio em carne. Consegue perceber a sutileza? Se Satanás conseguir só te fazer se afastar de confessar que Jesus veio em carne, de aceitar Ele como Salvador pessoal na sua vida, para ele já é a vitória que ele estava buscando. Qualquer coisa, qualquer meio, qualquer sistema, qualquer poder que te afaste de proclamar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, já tem feito o trabalho de Satanás na sua vida. E o que a gente tem visto hoje, de acordo com o mundo? Vamos para as artes, nós vemos o nome de Deus sendo zombado, sendo humilhado, sendo desacreditado. A ciência fala que Deus não existe, que Deus está morto, que Deus foi uma invenção do homem. As religiões, as próprias religiões que deveriam viver o Evangelho, eles matam o Evangelho porque eles constroem um Deus à sua própria imagem. E não o ser humano ser a imagem e semelhança de Deus, mas o homem se torna a base para olhar para Deus. Então nós temos religiões voltadas no homem, que não confessam mais a Cristo como Salvador. Tem Cristo como apenas um amuleto, onde ele pede coisas. É um delivery santo. Eu preciso de água, eu pego, oro e Deus me entrega. Isso não é religião, isso não existe na Bíblia, isso é uma invenção humana. E isso afasta o ser humano do potencial original que ele poderia ter se relacionasse com Deus. Tudo o que existe no sistema do mundo leva contra o mundo. E tem uma outra citação aqui que agora eu queria refletir um pouquinho com vocês. Se esse mundo prega tanto contra Cristo, como nós conseguimos nos relacionar com esse mundo? João 15, 18 e 19, ele apresenta o seguinte texto, o próprio Cristo falando:
Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Sabe o que é mais preocupante nessa afirmação, queridos? Não é saber que o mundo nos odeia. É quando eu paro para refletir na minha vida e eu fico pensando, será que o mundo realmente tem me odiado? Será que eu sou uma pedra no sapato das pessoas em que eu vivo ao meu redor? Ou será que eu já me conformei tanto com esse sistema do mundo, eu já me moldei tanto a ele, que eu já nem mais incomodo? Que eu já não faço diferença nenhuma no ambiente em que eu moro, trabalho, estudo, entre os amigos com quem eu convivo? Sabe, será que a gente já tem se acostumado tanto que as nossas conversas são as mesmas, as nossas músicas são as mesmas, as nossas roupas, o nosso estilo de vida por completo é o mesmo que o sistema do mundo prega? Eu não estou dizendo que nós precisamos ter diferenças nítidas, distoantes, que as pessoas olhem para a gente e vejam, aquele é um cristão e aquele é um não cristão. Mas as pessoas que nos conhecem, que convivem com a gente, se eles não veem diferença nenhuma em você, será que esse cristianismo está certo? Será que eu realmente estou vivendo o sistema de Deus? Ou será que eu estou vivendo o sistema do mundo? Mas você pode estar se perguntando, nós não devemos ser a luz do mundo, nós não devemos ser o sal na terra, nós não devemos estar misturados, influenciando essas pessoas. Como que eu vou fazer isso se agora elas me odeiam? E eu quero levar vocês a mais um texto. Lá no livro de Hebreus agora, no capítulo 11, no verso 7. Nós temos uma noção de como é possível nós fazermos a missão de Deus e ainda assim o mundo nos odiar. A missão de Deus é nítida, é levar a salvação ao máximo possível de pessoas. Mas as pessoas que não aceitam essa salvação é quem vão nos odiar. Olha só o que Hebreus nos fala. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando nós, irmãos, mesmo em meio a um mundo de pecado, de desgraça, de dificuldades, decidimos nos levantar e irmos contra o sistema do mundo e nos apegarmos ao sistema de Deus, isso faz com que nós condenemos todos aqueles que se adaptam ao sistema do mundo. Um simples ser humano vivendo de acordo com a vontade de Deus condena toda a outra humanidade, todo o restante daquelas pessoas que não quiseram seguir a vontade de Deus. É como dizem na escola, se um professor faz uma prova e todos os alunos vão mal, a culpa não é dos alunos, a culpa provavelmente é do professor. Mas se todo mundo vai mal e um aluno vai bem, isso quer dizer que os outros alunos também podiam ir bem. Provavelmente a culpa foi daqueles alunos. Irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos de férias nesse mundo. Nós não estamos de passagem, nós não estamos a passeio. Nós estamos aqui nesse mundo em meio a uma guerra, a uma batalha. E nós precisamos decidir de qual lado nós estamos nessa batalha. O simples fato de não escolhermos lado nenhum já determina o meu e o seu destino. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como ser neutro. O simples fato de não fazer nada errado não garante a salvação a ninguém.
Nós precisamos ter parte ativa na missão. Nós precisamos ativamente nos envolver para que a salvação aconteça. Se Noé simplesmente fosse uma boa pessoa, amasse todo mundo ao seu redor, mas não fosse lá e construísse a arca, ele iria morrer do mesmo jeito, junto com todos aqueles outros que não acreditavam em Deus. A crença dele não ia adiantar em nada. Mas se ele simplesmente tivesse ido e feito um barco de qualquer jeito, não ouvido os conselhos de Deus, também não ia adiantar. O simples fato de agir sem a consciência, o entendimento sobre Deus, também não adianta. É preciso amar a Deus, entender a Deus e aí servir, agindo conforme Deus deseja. Todo esse complemento garante que nós estamos combatendo esse sistema do mundo, que já está tão enraizado, tão preso, tão envolvido no padrão cultural do mundo em geral, que muitas coisas a gente já nem acha que é um problema. Para concluir o nosso pensamento de hoje, eu queria sistematizar então tudo que nós falamos aqui, para vocês conseguirem levar isso para casa, para vocês possam refletir, vocês que já estão em casa também possam refletir. Primeiro ponto, o grande conflito é travado entre dois sistemas, entre dois planos de ideias que governam esse mundo e combatem pela sua e pela minha vida. O sistema de Deus tem um propósito específico, salvar pessoas, levá-las para o reino de Deus. Já o sistema de Satanás, ele não tem um propósito definido, a não ser afastar pessoas do reino de Deus. Você pode ir para onde você quiser, desde que não vá para o caminho de Deus. E ao fazer o caminho, a vontade de Deus, somos odiados pelo mundo. E o contrário também se aplica. Se não somos odiados pelo mundo, provavelmente estamos falhando em seguir a vontade de Deus. Como agora eu posso entender o que eu preciso fazer para me afastar desse sistema do mundo, sem me afastar das pessoas que estão nesse sistema e viver de acordo com o sistema de Deus? Romanos traz a resposta para a gente, e com esse texto eu quero terminar agora. Romanos 12, do verso 1 a 2. Se você tiver um tempo depois, leia Romanos 12, 13, 14. Ali tem um guia para a sua vida de como você deve se relacionar com Deus e com as pessoas ao seu redor e com esses sistemas que tentam te corromper. Mas Romanos 12, 1 e 2, ele te dá um resumo de tudo que ele vai falar nos próximos capítulos. Ele fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Primeiro ponto, então, nós precisamos ser sacrifícios vivos. Não adianta nós nos matarmos pelo Evangelho, certo? Deus já morreu através de Cristo, não precisamos mais morrer, nós precisamos viver pelo Evangelho, entregar a nossa vida, o nosso corpo por completo, para que o Espírito possa nos usar. Esse é o nosso culto racional. Nós precisamos ter razão naquilo que nós fazemos. Não adianta uma obediência cega que não entende nada. Você vir, sentar na igreja, levantar e ir embora sem ter entendido o que estava acontecendo, não adianta. Você precisa se conectar de mente também com isso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se você não quer viver esse sistema do mundo, Deus tem a solução. Deus quer te tirar desse marasmo que você tem vivido, onde você sabe que não tem futuro nenhum para a forma como você está vivendo, mas você não consegue viver de uma forma diferente. Se você continuar tentando sair desse problema sozinho, você não vai conseguir. É Deus quem vai te tirar desse problema. Você não melhora para daí alcançar a Deus, você alcança a Deus para Ele te melhorar, para Ele te salvar. Nós, por nós mesmos, não podemos melhorar 1 centímetro, milímetro sequer da nossa vida.
Nós precisamos da ação de Deus através do Espírito Santo em nós o tempo todo. E a partir do momento em que nós nos entregarmos a Deus, nos oferecermos por completo a Ele como um sacrifício vivo, aí sim Ele vai nos transformar. E essa transformação vai ser boa, vai ser agradável, tanto a nós, quanto a Deus e quanto às pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que não aceitam a Deus vão nos odiar, mas aqueles que acabarem aceitando, eles vão nos amar. Perdição e a condenação para aqueles que não aceitam, porque depois eles não vão poder dizer que não dava, porque nós vamos servir como exemplo. Não porque somos perfeitos, longe disso, mas porque aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida. Que você possa ter uma boa noite, que você receba essa salvação de Cristo. Quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos mostra através da Tua palavra todos os detalhes de como seria a nossa vida aqui nessa terra. Mais de 2000 anos atrás, o Senhor já nos mostrava que Satanás estava preparando todo um sistema, Pai, toda uma ideologia para nos afastarmos dos Teus planos e das Tuas vontades. Isso já estava iniciado desde quando o Senhor esteve aqui na terra, mas isso continuou a crescer e se aprimorar cada vez mais. Hoje nós somos atacados por todos os lados, Senhor Deus. Não existe quase saída para aqueles que realmente querem te servir e te adorar como a Tua palavra apresenta. Ou nós somos taxados de loucos, ou nós somos taxados de radicais, ou nós somos taxados de terroristas, de pessoas que não aceitam o bem de todo mundo, que querem só o mal, a diferença, porque enquanto todos pensam em união, nós pensamos em coisas diferentes que nos separam, que nos afastam das pessoas. Mas a própria Bíblia apresenta isso, Pai, que nós devemos andar na contramão do mundo. Mas, Pai, tantas e tantas vezes a gente se esquece, a gente se desapercebe disso e a gente é carregado pela essa enchente de ideias, de planos, de formas com que o Satanás nos afasta da Tua vontade. E o mais grave, Pai, o pior de tudo isso é que a maioria dessas coisas não são em si más, não são necessariamente condenáveis, mas pelo simples fato de nos afastarem de Ti, já deveriam ser rejeitadas por nós, mas nós acabamos aceitando. Muitas vezes são amigos, às vezes são músicas, filmes, trabalhos, pensamentos, ideologias, movimentos sociais, que nós acabamos não percebendo, mas somos afastados de Ti e levados para qualquer outra coisa que não é a Sua verdade. Não permita mais, Pai, que Satanás seja vitorioso em nossas vidas, que o Espírito Santo esteja trabalhando firme em cada um de nós para transformar a nossa mente, abrir os nossos olhos para essa realidade do conflito e entendermos que não há tempo mais para brincar, Senhor. Acabou o tempo de ficarmos esperando para ver o que vai acontecer. Se houve um tempo, talvez era no passado, mas não temos mais, Pai. A Sua volta está cada vez mais próxima, quase que não existe mais um planeta para nós vivermos, Pai. Está ficando insustentável a vida aqui. Tudo aponta para que o Seu retorno acontecerá muito breve, Senhor. E nós precisamos nos preparar. Nos ajuda a tirar todo esse sistema, essas amarras do mundo que nos prendem e nos amarrarmos definitivamente no Teu sistema que nos leva à nossa salvação. É o que eu te peço. Não que haja nenhum mérito em nós, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Amém, Pai.